Distante cerca de 80 quilômetros de Vitória, Santa Teresa, na região turística dos imigrantes, foi a primeira cidade no Brasil colonizada por italianos. E o município preserva até hoje as raízes dos antepassados. Quem passeia por lá, além de apreciar as belas paisagens e curtir as temperaturas amenas da região serrana do Espírito Santo, pode saborear a deliciosa gastronomia italiana, que, aliás, é muito bem acompanhada pelos deliciosos vinhos produzidos na cidade. E a produção de vinhos foi uma herança deixada pelos nonos e que hoje se transforma em turismo de experiência na doce terra dos colibris. O podcast Destinos ES é um oferecimento de Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Ao seu lado, para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Para bater um papo comigo aqui no Destinos ES, eu convidei o Devani Ziviani, da vinícola Nono Francesco, e o Wellington Stanger, da Cantina Machello. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao nosso estúdio. E vamos falar de vinho e de turismo de experiência, não é isso? Isso aí. Devanir e Wellington, eu gostaria que vocês explicassem de que forma a história de Santa Teresa se faz presente hoje no dia a dia de cada empreendimento. E qual é a história de vocês também com a produção de vinhos? Devanir. A história, assim, a gente é descendente italiano, né? Bisneto de italiano. E a gente começou a plantar uvas não há muito tempo, né? Nossos antepassados já tinham as parreiras de uva, mas só no fundo de quintal. Comercialmente, foi de 2000 para cá que a gente começou a plantar as primeiras videiras, né? E Santa Teresa começou a destacar as primeiras vinícolas, sendo registrada pelo Ministério, pelo mapa, né? E aí começou a aparecer o turismo, visitar as parreiras de uva, visitar as vinícolas, e está sendo um sucesso, graças a Deus. Wellington, como começou a história da Cantina Machello? Então, a cantina começou com essa herança dos imigrantes italianos, né? Com o vinho de jabuticaba, né? Popular vinho de jabuticaba, né? Tecnicamente, o fermentado alcoólico de jabuticaba. E aí, em 1996, os avós da minha esposa faziam, os pais delas faziam, né? Para o consumo de casa. Em 1996, então, inaugurou a cantina com a proposta de trabalhar com o turismo. E aí, então, era o fermentado de jabuticaba, alguns licores e um vinho branco de Niágara, que tinha uns pés de Niágara no sítio lá plantado. E aí começou o trabalho com a proposta realmente de trabalhar com o turismo, né, de receber. Eu e minha esposa começamos depois a fazer o curso de turismo, formamos em turismo e aí juntou tudo, né? A produção do vinho, a herança dos imigrantes e mais o turismo. E aí começou a dar certo, foi dando certo e hoje a gente está aí. Que bacana, 30 anos então, 30 né? anos, 30 anos de trabalho, comemorando 30 anos esse ano, tem vinho de comemoração, tem muita coisa legal. Bacana. E como que é essa produção? É do parreiral à taça? A gente tem Niágara, Isabel plantada, as outras uvas a gente compra aqui da região e compra uvas fora. Os vinhos finos são uvas de fora da região, uvas selecionadas, a gente vai buscar onde tem a melhor variedade, onde se adaptou melhor para poder fazer grandes vinhos, né? Então, a gente precisa ter essas variedades nessas condições para poder conseguir fazer o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Hoje vocês têm quantos rótulos lá na Cantina Machello? A gente tem 28 vinhos registrados. Começamos com os jabuticaba. De jabuticaba a gente tem 4 rótulos. Depois tem os vinhos de mesa tradicionais, Niágara, Isabel, aqueles mais comuns. Rosé, espumante, branco, né? Branco, os tintos e os vinhos finos. Aí dos vinhos finos a gente tem 4 rótulos agora que estão se destacando, né? Nós ganhamos um prêmio na Avaliação Nacional de Vinhos ano passado, com o Virtu e com o Trentani Taná. Então a gente está com os vinhos com um trabalho bem legal assim, né, diferenciado. Muito bom. E Devani, lá no Vale do Tabocas, como que é a produção da Nono Francesco? Lá nós produzimos as nossas próprias uvas na propriedade, né? E elaboramos nossos próprios produtos.
Então lá, assim, tudo que a gente faz na nossa vinícola, a gente produz, né, a uva e aí a gente vai pensando o que que a gente vai fazer, se a gente vai fazer suco, se a gente vai fazer vinho, vai fazer espumante, e a gente escolhe as melhores uvas para poder verificar, né. E a nossa vinícola, ela é muito recente, ela está com 2 anos e pouco, montada, mas sou produtor de uva desde o ano de 2000. Em 2000 nós plantamos as primeiras parreiras de uva, e a gente em 2003 começamos a produzir, inclusive fornecia para o Hélio, né, Sim, já comprei bacana. muita são uva aí parceiros, também. fornece uva, né. E agora a gente montou nossa cantina para poder também produzir nossos vinhos, nossos sucos para agregar mais valor. Eu sou produtor rural, é agricultura familiar, né, para a gente se manter Bacana. lá no terreno trabalhando, que é uma herança dos nossos bisavós que vieram da Itália. Agora você me deixou curiosa, o que faz você decidir se a uva vai virar suco, se vai virar vinho, se vai virar espumante? Essa é a demanda aqui do público, né. Na realidade, os vinhos que a gente elabora de acordo com as vedas que a gente tem. Se as vedas tá indo mais do lado do espumante, a gente vai elaborar mais espumante. Mas sempre a gente tem variedades exclusivas para fazer suco, fazer vinho e espumante, né. Então, na época agora do inverno, a gente faz a dupla poda, a gente inclusive já está colhendo uva essa semana, quem quiser visitar lá a propriedade, nós temos uva para colher na própria parreira. Que Então, o delícia. turista chega lá, corta a sua uva, coloca na caixa, leva para sua casa, compra, paga, degusta os produtos na vinícola. É assim que a gente está fazendo nosso turismo rural, né? A gente está pertinho de Santa Teresa, é a 18 quilômetros, e tem bastante gente vindo fora do estado visitar e estão, assim, se impressionando com a qualidade dos nossos produtos. Que legal. E Santa Teresa, o que faz de Santa Teresa ser um bom lugar para cultivar uva e para produzir vinhos? Os nonos italianos já tinham identificado isso lá em 1875, né? 74, que foi quando eles chegaram. Que acontece? Santa Teresa não é toda a região que produz boas uvas, entendeu? Assim, tem hábito para produzir. Principalmente ali na região do Vale do Tabocas, foi descoberto, né, que isso é um microclima que nós temos lá, com a mudança de temperatura durante a noite, fica bem frio e durante o dia é bem quente, em uma região mais seca, com a terra vermelha. Então, assim, está destacando os vinhos dessa região muito bem, entendeu? Nós temos vinhos premiados nessa região que já provou isso, que temos altíssima qualidade. Claro, em regiões mais altas também tem essa aptidão, depende aí do produtor se ele tem, a garra na mão lá para poder fazer produzir, que produzir uva não é fácil, né, a gente tem as dificuldades, porque eu sempre falo que produzir uva é um laboratório o céu aberto, né, então você tem que fazer todas as técnicas, mas você nunca sabe o que vai acontecer, às vezes é uma falta de chuva, ou às vezes um excesso, às vezes é uma frente fria Sim, que chega, prejudica, as vento. intempéries, né? A mudança climática influencia muito, mas graças a Deus estamos conseguindo produzir uva de altíssima qualidade. A uva, você estava explicando, Devani, ela dá para cultivar uma vez por ano e aí você está plantando novas parreiras para colher 2 vezes, é isso? O que que acontece? A videira, ela sempre vai produzir após o inverno. Então, sempre terminando o inverno, seria o período de poda, sempre em agosto, para início de setembro. Só que a gente faz a inversão do ciclo, com o Tabocas, é um lugar um pouquinho mais quente que do centro de Santa Teresa, a gente consegue fazer 2 podas por ano. Então, assim, a gente poda em agosto, colhe em dezembro. E aí a gente deixa ela de fazer um descanso, uns 60 dias mais ou menos, e a gente poda ela em março para colher agora em julho e agosto. Inclusive, essa uva que eu podei em março, a gente vai colher agora para a festa da uva e do vinho, que vai ser de 7 a 9 de agosto. Muito bom. Wellington, a gente fala de terroir. O que que significa terroir? Isso aí, terroir, a palavra muito bonita, né? Chique, Então, né? chique. O terroir é a junção, né, do clima, solo e a mão do homem. Então, a gente planta a uva numa determinada região. Ela vai ter características que vão trazer benefícios para a uva, né? Então, dependendo da variedade, vai se adaptar melhor em algumas regiões do que em outras, né? E aí, todo o manejo que é feito, adubação, todo o manejo de poda, todo o manejo de plantio, vai fazer parte do terroir, o solo, a insolação, a posição que a parreira é plantada. Então isso tudo vai, facilitar o trabalho, o manejo, para a gente ter qualidade nas uvas, né. Depois que essa uva chegou na vinícola, aí entra a parte do homem, o homem já está manejando a uva ali no campo e tudo, mas quando chega na vinícola a gente tem que pegar e expressar todo esse terroir na transformação para o vinho. Então aí que entra o desafio do homem, né. Todas as ações que a gente vai,
fazer nessas fermentações, no manejo da uva, vai trazer características diferentes para esse vinho. Então, com a mesma uva, a gente consegue fazer vários vinhos diferentes, né? Foi o que a gente fez com o Virtu e o Trentani. Eu trouxe aí para vocês conhecer. O Virtu foi feito um trabalho de fermentação com uma técnica e o Trentani em outro, mas a uva colhida no mesmo dia. E os vinhos são totalmente Totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então, se a gente mudar a temperatura da fermentação, a gente vai mudar a rota metabólica que a levedura vai atuar, vai transmitir características diferentes. Então, tudo influencia, né? Então, essa função do terroir aí, né, é unir todas essas situações e no final a gente ter grandes vinhos que vão representar a região. E aí eu falei que quando os italianos chegaram em 1874, claro que eles não começaram a fazer vinho assim, né, de uma hora para outra. Mas daquela época lá até hoje mudou muita coisa, né? Era Nossa. algo empírico, como você falou no começo, faziam no quintal de casa, né? O que que muda? O que vocês buscam aprender, estudar, se capacitar? E quem que está junto com vocês nesse dia a dia de capacitação, de aprendizado? Isso aí é importante, né? A parte técnica, né, a produção dos vinhos depende muito da parte técnica e do conhecimento técnico do enólogo, né? Quando a gente começou em 96 lá, a gente não tinha essa parte técnica dominada, né? Então, foram anos e anos aprendendo, fazendo, dando certo, dando errado, perdendo, acertando. E aí a gente começou uns trabalhos junto com o Sebrae, junto com outras instituições, para buscar esse conhecimento técnico. Então, isso aí foi se somando, né, junto com os investimentos em tecnologia, porque às vezes a gente ia lá, fazia um curso, aprendia, mas eu não tinha o equipamento correto para controlar a temperatura, para fazer os trabalhos que precisava, aí não adiantava nada. Então, uma coisa se soma com a outra, e aí foi melhorando, né. Hoje a gente tem o conhecimento técnico, né, eu acabei de me formar na faculdade de enologia, então hoje, isso aí contribuiu muito para o avanço, né, esse conhecimento técnico contribuiu muito com o avanço da qualidade dos vinhos, né, que a gente está produzindo, elaborando, e a parte de produção também, os equipamentos modernos que ajudam a gente executar corretamente essas técnicas, né, isso aí tudo e claro, não tem segredo, uva de qualidade para a gente poder ter Sim. bons vinhos. Devani, desde quando você decidiu fazer vinho, aprendeu muita coisa? O que aconteceu? Santa Teresa a gente acompanhou desde o início, igual eu falei, né? Então, assim, a gente ajudou a construir, fazer os registros das vinícolas, né? As primeiras as vinícolas registradas. A gente foi acompanhando via associação. Só que depois, no final, como a gente era produtor de uva, então a gente acabou tendo um sonho de construir uma vinícola também, né? Porque não fazer um vinho, já que nós produzimos a matéria-prima que é a mais difícil para chegar até a vinícola, né? Então a gente pensou, sonhamos e vamos construir e construímos, entendeu? Então fizemos a vinícola, graças a Deus, igual eu falei, está dando muito certo. E o nosso sonho era, no início, fazer mais suco e vinho de mesa, né? E aí depois surgiu a oportunidade de fazer espumante. Muito legal. E a gente chama de turismo de experiência, que hoje os turistas não estão satisfeitos mais de ir lá beber o vinho na hora do jantar, levar uma garrafa para casa. Eles querem imergir na história de cada empreendimento, né? Eles querem fazer a experiência lá na Matiello, visitar a Nono Francesco. Como que as histórias de vocês, quando que surgiu assim, não, eu vou oferecer mais do que vinho, eu vou oferecer experiência. Essa parte aí é interessante, né. Em 2012, 2013, foi o primeiro tour que a gente fez na vinícola, a primeira visita guiada, né, o primeiro tour que a gente fez. Até outro dia eu vi uma foto lá, era os amigos, algumas pessoas para fazer essa inauguração. E aí, todo sábado e domingo, a gente tem essa experiência do tour dentro da vinícola, né. Então, a gente vai levar dentro da fábrica, vai explicar o processo de produção, a parte técnica, né. O pessoal vê que não pisa na uva, é um negócio diferente, tira A essas vinícola da dúvidas. Cantina Matiello onde fica? Dentro da cidade, ali no Ali na centro, ali cidade, onde onde tem a fica o lojinha. barrilzinho, o famoso barril, né? Isso, ali aquele barril famoso, É ali mesmo. atrás é a vinícola, E a isso, Nono Francesco no Vale do no Vale Tabogas. do Taboca. E aí continua, E por aí a favor. gente faz esse tour, né, que a gente leva lá dentro da fábrica, explica o processo todo, faz a degustação dos vinhos e o pessoal leva a tacinha de brinde, né, então, a gente essa experiência a gente percebe que o pessoal gosta muito, e eu já vi
muitos grupos, assim, muitos casais que chegaram lá, ninguém se conhecia, juntou 6 casais ali, daqui a pouco, quando acabou o tour, virou tudo amigo, foram Tava para a todo Rua do mundo ia Lazer jantar jantar, na e muitos, várias vezes ali a gente fez muita amizade nessa troca de experiências, né, vem muita gente que conhece muito de vinho, então a gente acaba fazendo muitas amizades, além de ser uma experiência para eles, para nós também é. Então é bem legal, é um trabalho que, além de trazer um diferencial para a vinícola, para a gente também a gente tem um crescimento pessoal, né, conhece muita Sim, gente com legal, então certeza. é bem bacana. E como que a experiência está formatada, então? Demora quanto tempo? O que inclui? É preciso agendar? Isso, é todo sábado e domingo, então durante a semana a gente está trabalhando na produção, né, aí não faz. No sábado e domingo a gente para a produção para receber os grupos. E aí então às 13 horas a gente faz o primeiro horário, demora 1 hora para fazer o passeio, 1 hora e meia ali, depende do Uhum. grupo. E às 15 horas faz outro horário, dois grupos por, Por por dia, no dia. sábado e no domingo. E se tiver um grupo grande, às vezes um grupo de um ônibus com 25 pessoas, 30, a gente separa o horário da parte da manhã para atender os grupos grandes. Tem que agendar com quanto tempo de antecedência? Dois dias antes a gente consegue se organizar, né? Mas tem gente que agenda meses antes, né? Para poder já ir. Todo fim de semana está sempre movimentado ali os grupos de visita. E qual o valor por pessoa da experiência? R$ 80 por pessoa. Aí vai fazer o tour e vai fazer a degustação. E leva a E taça. leva a taça, e leva a E taça. pode levar quantas garrafas de vinho quiser comprar. Não, e isso aí que é o interessante. Quando a pessoa faz o tour, ela enxerga ali todo o cuidado, todo o trabalho, acaba aumentando as nossas vendas, né, Sim, levando, com né, certeza. levando muito mais, assim, é A bem legal. degustação Influencia muito. influencia É bom que muito. a pessoa escolhe o que ela gostou mais, né, Sim, sim. sem dúvida. Devani, e lá na Nono Francesco, como Nossa, que você decidiu: "Não, eu quero receber as pessoas aqui na propriedade"? igual eu falei, assim, no início a gente plantava uva para fornecer para outras vinícolas, e inclusive para Ceasa do Espírito Santo. Eu fui um grande produtor de uva para Ceasa do Espírito Santo. Depois a gente foi mudando um pouco o roteiro para atender as vinícolas, depois foi atender as fábricas de polpa. Então, assim, de acordo que foi passando os anos, a gente foi conhecendo algumas variedades que era mais resistente, era mais lucrativa, e a gente foi instalando. Aí hoje nós temos lá na propriedade também a visitação, quase todas as vinícolas de Santa Teresa têm alguma coisa de visitação. Então é agendado também a visitação, aí lá em casa você pode visitar na Nono Francesco, tanto visitar as parreiras na época de colheita, né? A gente abre, te avisa o pessoal, através do Instagram, o WhatsApp, que está tendo a colheita, a Aham. pessoa faz o agendamento, e a gente marca os horários para poder não embolar muito na hora que chega o público, para chegar mais organizado. E aí, assim, a gente leva eles na parreira, igual ontem mesmo, foi o dia todo intenso, chegando toda hora a gente: "Ah, eu quero visitar a parreira". Aí, quando a gente não tem safra da uva, a gente faz a visitação na vinícola, né. Também que eles Aham. querem saber todo o processo, como que é processada a uva, como é a fermentação, onde que você está guardando as garrafas, quer conhecer. Porque às vezes eles olham um vinho: "Pô, esse vinho está caro", mas não acha o trabalho que dá para fazer Sim, esse vinho. Então, sim. quando eles vêem lá, eles: "Ah, pô, tá muito barato esse vinho, pode aumentar o preço". Então, isso é interessante para a gente mostrar o que a gente faz de bom da nossa vinícola, né. E essa Aham. experiência, o pessoal vem da cidade, eles ficam louco para ir na propriedade, para poder colher sua uva, levar para casa, comprar o seu vinho, comprar o seu suco. Eles adoram esse passeio, é E muito como que interessante. é lá na Nono Francesco? Tem que agendar com quanto tempo de Tem que antecedência? Qual o agendar custo? tem que agendar com uma certa antecedência, mas em grupos maiores. Grupos menores, ligou para lá, a gente já faz um horário certinho e faz a visitação. Lá também nós temos os pacotes, a pessoa pode entrar, provar nossos rótulos, nossos vinhos, nosso suco, nosso espumante, e também ele pode levar uma taça de brinde, né, para representar a nossa vinícola. Isso em quais dias da semana? Nós trabalhamos de terça a domingo, só não Uhum. abrimos na segunda-feira. O restante da semana funciona todos os dias. Lá na Cantina Machello, a experiência aos sábados e aos domingos, mas a A loja loja, é todos os dias. todos A os gente dias. trabalha, só fecha Natal e Ano Novo, o resto funciona todo dia. E nesse turismo de experiência, o que mais encanta os turistas? O que deixa os turistas apaixonados? Colher a uva no pé, como que é? O que É. eles Eu percebo assim, contam? ó, de quando a gente começou para hoje, o turismo melhorou muito. E essas experiências ajudam realmente a destacar a cidade no cenário de experiência de turismo, né? A colheita da uva, eu vejo lá, ó, o pessoal passa lá na cantina, faz o tour,
no sábado, aí já fala assim: "Ó, amanhã nós vamos lá colher a uva, nós vamos lá no Tabox colher a uva". Então, isso essa rota turística das vinícolas, ela está crescendo, né, está tendo uma demanda muito grande e está aumentando o fluxo de turistas na cidade. Uma vez saiu uma pesquisa que eu achei interessante. Regiões turísticas que têm vinícolas instaladas têm um fluxo maior de turismo, né, o Aham. turismo é mais forte. E aí isso está se comprovando lá em Santa Teresa também, né, É porque vinho a é bom uva e o demais, vinho né, a gente? uva e o vinho movimenta, né, ajuda a trazer muita Sim. gente. E aí, Devanir, lá eu sei que é pegar a uva do pé, que eu tive essa experiência, né, e comer sem lavar, gente, que eu amo Ah, pegar a sim. fruta e é uma Natural. É delícia. natural. Não tem Vem da nem não natureza. tem na tá natural ali, não tem agrotóxico, não tem nada que faça mal, né. Pois é, eu acho, adoro. E nesse tempo todo, décadas, né, de experiência que vocês têm nas vinícolas, vocês viram o turismo em Santa Teresa se desenvolver. Como foi essa trajetória? Como está sendo até hoje esse crescimento? Santa Teresa é muito bacana porque investe muito no calendário de eventos. Então eu falo, gente, mas já tem outro evento em Santa Teresa? Eu até brinco, termina um evento no final de semana, já tem outro evento marcado para outro. Como vocês veem esse turismo se desenvolver e o que precisa melhorar ainda? É isso aí, ó, o turismo está crescente. Hoje a gente tem muita opção de pousadas, hotéis, restaurantes bons. As Uhum, cervejarias têm uns anos para cá, que entrou cervejarias e começou a movimentar mais. uhum. Essas rotas turísticas de integração, cervejaria, vinícola, restaurantes, Rota do Caravaggio está crescendo. E uma ação importante que eu vi agora é que está calçando a região, né? Sim, A região do Circuito Caravaggio está calçando, e a rota das vinícolas tem asfalto até numa parte de Tabocas, mas tem uma outra parte que não tem, né, até no Devani ali e tudo, mas a gente ali o que precisaria melhorar, né, fazer uma integração maior das regiões, mas tá crescendo bem. Eu acho que, alguns detalhes que tem que ajustar, e essa parte que vocês estão fazendo, né, divulgar, ajudar a gente a divulgar essas coisas boas que a gente tem ali. A divulgação hoje, ela é muito importante para ajudar o desenvolvimento da região. sim. Devanir, como você avalia o crescimento turístico de Santa Teresa? O crescimento de Santa Teresa, assim, nos últimos 20 anos cresceu demais. O que era Santa Teresa para hoje nem se compara. E tem algumas coisas para melhorar, tipo assim, a gente já sempre faz reuniões com o poder público, igual o meu caso, é interior, é roça, Uhum. produção minha é lá na terra, lá na propriedade. Então o que que acontece? Se a gente tiver condições de estradas melhores, então a gente consegue, escoar a nossa produção, o turista chegar, igual o Sim, caso chegar ônibus, então você tem essa logística melhor, entendeu? Mas a gente está com o Kleber lá, o Kleber Médici, ele falou que vai melhorar as nossas estradas, vai calçar as áreas mais ruim, né, quando chove, e devagarinho as coisas vão acontecendo. A gente vai investindo lá na nossas vinícolas, vão crescendo, elas vão aparecendo e o entorno vai crescendo também. Porque não é só a vinícola, está crescendo cafés, né, cafés sim. especiais. Então, assim, Santa Teresa tem muita coisa boa para se mostrar, entendeu? Então, assim, cada vez eu vejo que vai ser cada vez maior. As Sim, pousadas estão só aumentando e estão sempre lotadas. Nunca tem pousadas mais sim. vazias. Tem que agendar com antecedência. E é uma melhor do que a É uma outra, né, melhor que a gente? outra. Cada coisa maravilhosa. E turismo é isso, né? É a união, é o poder público entendendo as necessidades, são os empreendedores percebendo o potencial, porque na verdade tem que ter um empreendedor para Tem que abrir o ter. negócio. O poder público não vai poder não falar, vou abrir uma pousada aqui. Não, o empreendedor precisa enxergar o diferencial, o potencial do lugar, e aí é um trabalho conjunto, instituições, né, como o Sebrae e os bancos Isso, de para fomentar, isso, né, isso. e todo mundo é importante. Vocês falaram uma coisa bacana que eu acho que é um delta e uma coisa a melhorar em Santa Teresa. A Cantina Machello funciona todos os dias para quem quer chegar lá e comprar o vinho. Nono Francesco de terça a domingo. Acredito que a gente tem que pensar nesse turismo que é de Todo dia. segunda, é diário, né? É de segunda a domingo. E acho que falta essa cerejinha no bolo de uma pessoa chegar lá numa terça-feira, uma pessoa de férias. Ah, mas quem vai turistar na terça-feira? Vai, gente, com certeza. Tem gente que Com está de certeza. férias e quer aproveitar Santa Teresa. Então, quer chegar lá numa terça-feira e ter restaurante Tem aberto, restaurante. ter a vinícola para conhecer e ter tudo, né? É.
Essa parte é importante. Como a gente abre todo dia, segunda e terça, a gente percebe que tem um movimento bom, Sim, mas as pessoas chegam lá na cantina e falam: "Nossa, o circuito está todo fechado, o restaurante tem poucas opções, né, tal". Aí eu entendo que realmente os restaurantes eles têm que começar a entender que o turismo não é só fim de semana, o nosso sim. turismo está crescendo e ele é todo dia. Então, se o restaurante estiver aberto, às vezes no início vai ter uma demanda um pouco menor, mas vai chegar uma hora que você vai estar com o restaurante lotado numa segunda-feira e só vai lotar se estiver aberto, se estiver fechado não tem Sim, e como. é aquela coisa, né, o que que vai acontecer primeiro? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Quem que tem que dar o primeiro passo? É o: Sei. "Ah, eu não vou abrir porque não tem turista", mas será que não tem turista porque sabe que não abre, né, Isso, entendeu? Alguém tem que dar o primeiro passo, né. a pessoa vai olhar lá, na internet hoje, né, vai estar tem 5 empreendimentos abertos e 50 fechados. Vou deixar para ir quarta em diante. Mas se tiver aberto, às vezes é o dia que a pessoa pode ir, ela vai. Sim, Então tem que o turismo, eu acho que tem que funcionar todo dia, tem que investir isso aí. nisso e só vai ser sucesso. E aí, em Santa Teresa como um todo, para um turista que fala: "Eu quero visitar, passear em Santa Teresa", o que é imperdível, o que eu não posso deixar de fazer em Santa Teresa? Devani, fala. Eu De atrativos naturais, históricos, culturais, empreendimentos, como um todo, assim, o que se você fosse um turista e falasse: "Eu vou conhecer vou fazer esse roteiro aqui em Santa Teresa", o que você faria? eu imagino, assim, todas as pessoas que passam na vinícola, a gente conversa, as pessoas, gostam de ter uma boa visão, um pôr do sol ou a tardinha para poder ver um visual bonito, então o pessoal procura Os muito, mirantes, né. os mirantes, partes mais altas da cidade, e Aham. eles procuram também o frio, né, e nesse meio tempo eles vão visitar a Rua do Lazer, que é atração, e como às vezes está um pouco fechada, né, não funciona a semana toda, aí o pessoal começa a ir para o interior das vinícolas, então eles Tem eles falam: "Ah, eu passei", cachoeira em tem Santa cachoeira, Teresa. nossa, cachoeira excelente. Então o pessoal acaba circulando em volta da gente. E eu sempre falo, o turista que passa na minha vinícola, eu tenho uma vinícola vizinha minha, que é da uma prima minha. Eu falo assim: "Você já foi naquela vinícola? Vai lá visitar, você já Isso passou no aí, Matiello, você passou", entendeu? Nós temos que indicar, porque o turista tem que todo mundo rodar cresce ao nosso junto. redor. Se ele fica no restaurante, no hotel, na pousada, né, ele está gastando dinheiro ali no nosso município. Isso vai agregar Exatamente, valor para a gente fortalecer. exatamente. É isso aí. Wellington, É. qual o seu roteiro para um Então, o turista? meu roteiro começa lá no portal da cidade, né, nas cervejarias, na Lindíssimo. Claides ali, né, Ai, biscoitos deliciosos. biscoitos, várias fábricas de biscoito boas, né, a Claides é uma referência ali. Sim, O Museu Melo Leitão é importantíssimo, porque maravilhoso. tem um histórico ali, né, do patrono da ecologia no Brasil, né, Augusto Sim, Husk, Augusto uma pessoa Husk. muito importante, e todo o legado dele ali dentro. Então é uma área dentro do centro da cidade que tem que ser Sim. visitada. Ali no centro a gente tem, a Galeria do Artesanato, né, que Sim. é legal, que tem vários artesãos ali. Tem a pracinha, os restaurantes ali da Rua do Lazer, o A pracinha centro, mais florida, né, eh, linda. o Café House ali, que é um restaurante de alto nível, né, outros Aham. restaurantes bons. A gente tem uma estrutura muito boa de restaurantes ali na cidade. E depois você entra na Rota das Vinícolas e vai ser feliz. Vai para o Caravaggio, vai lá no Tabocas, que tem movimento para uma semana a mais ali. Isso que eu ia dizer, uma coisa é certa, você quer passar um dia em Santa Teresa? Vai, mas você vai sair de lá com gostinho de quero mais, Hum. quero voltar, quero me hospedar, quero porque tem os restaurantes da Rua do Lazer, tem os outros restaurantes que não estão na Que Rua do não Lazer, estão que são fora. maravilhosos também. Tem o restaurante da Rampa do Caravaggio, que é a coisa Espetacular. mais perfeita, a rampa é linda, e é isso, Santa Teresa tem que ir para ficar uma semana Não dá para mesmo. fazer em um dia, tem que ir Não dá. vários dias para poder aproveitar. E aí quando você for que viu tudo, na outra semana abre mais um empreendimento, aí tem mais alguma coisa para fazer, tá E vai sempre querer crescendo. voltar naquilo que você conheceu também, Isso né, aí. porque vai ser bom demais. E a gente está sempre lançando novidades, daqui uns dias tem um vinho diferente, tem um outro evento e vai crescendo. Assim que é bom. E sempre que tiver novidade, as nossas portas aqui, as nossas lentes estão disponíveis para vocês. E eu queria que vocês fizessem o convite para quem está assistindo ao podcast Destinos ES, visitar Santa Teresa e as vinícolas. Isso aí, então, para comemorar os 30 anos da cantina, vamos convidar todo mundo para ir para Santa Teresa, fazer a Rota das Vinícolas e degustar bons vinhos.
Devani? Isso aí. Só lembrando aqui, a gente também lá foi inaugurada agora recentemente a Casa do Imigrante Italiano, né? Sim. E é bom lembrar que ali tem uma informação ao turismo, né? Então, a pessoa que chega às vezes na cidade não conhece muito bem a cidade, e aí ele pode pedir informações como chegar nos restaurantes, na vinícola. Então, assim, ali está funcionando de segunda a segunda. Foi inaugurado agora uns 30 dias, né? É bom lembrar, né? Isso é nosso parceiro, porque é divulgar, e também ali o memorial do Augusto Rusk, né? Que é o patrono, igual o Wellington falou. Então, assim, é muito importante isso daí, entendeu? Então, assim, a pessoa chegou, tá meio perdido para ir na cidade, não sabe como chegar no estabelecimento, para ali, pede informação, ali também tem uns produtos, se a pessoa quiser adquirir, para conseguir chegar nas vinícolas, né? E nós estamos lá na vinícola Nono Francesco, de terça a domingo, de braços abertos para receber vocês, para colher uma uva, né? Esse mês agora de julho a gente está em plena colheita, então a gente vai colhendo uma uva lá no pé, visitar, degustar, né? E provar nossos produtos na nossa vinícola. Quem tiver de férias escolares agora, né? Esse mês de julho, pode estar chegando lá, a gente está recebendo em braços abertos. É isso aí, visitem Santa Teresa. Eu quero agradecer pela disponibilidade de vocês de virem até aqui ao estúdio e parabenizar por acreditarem no potencial do turismo capixaba. Valeu, obrigado pela oportunidade de vir aqui divulgar o nosso trabalho. Obrigada. E aqui no podcast Destinos ES a gente mostra o melhor do turismo do Espírito Santo para você se encontrar em diversos destinos incríveis do nosso estado. O podcast Destinos ES é um oferecimento de Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Ao seu lado, para você estar sempre à frente. Banestes, juntos para o futuro. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. O futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado e inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. E é ele que me leva ainda mais longe. Sempre perto de cada um. Porque quando olho para frente, lembro quem sempre esteve ao meu lado. Investindo, inovando, acreditando. Eu sou inovação. Eu sou tradição. Somos um banco que se orgulha de onde vem, mas principalmente para onde vai. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Porque é assim que caminhamos, evoluímos e crescemos. Banestes, juntos para o futuro. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae.